Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Jesus, a mais uma live Manhã com Deus. Eu sou a Juliana Ferreira e nesta manhã nós vamos estar fazendo esse devocional juntos. Devocional esse localizado no livro de Ruth. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Ruth, porque hoje o devocional que nós vamos estar fazendo está ali, localizado bem ali. Vai lá? Mas antes de iniciarmos o nosso devocional, nós vamos fazer o quê? Uma oração. Irmãos, a melhor coisa é iniciar o dia tendo Deus como nosso alicerce, tendo Deus como nossa base, tendo Deus como a nossa força, o nosso ânimo e o centro da nossa vida. Então vamos começar o nosso dia entregando a Ele. Bora lá? Senhor, hoje, no dia de hoje, vamos ser edificados através de sua palavra, de um devocional lindo que o Senhor preparou para nós. Eu quero primeiramente, Pai, iniciar este momento de devocional com os meus irmãos, esse propósito do devocional Manhã com Deus, com o nosso coração cheio de alegria, lhe agradecendo por mais uma oportunidade de vida e lhe consagrando o nosso dia, lhe entregando nas tuas mãos a nossa vida, tudo o que vamos fazer, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo o que vamos viver. Que o Senhor possa estar indo de encontro com a vida de cada um dos nossos irmãos. Bom dia, Cida. E que a paz do Senhor reine sobre cada um desses lares. Que nesta manhã o Senhor tenha liberdade, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Senhor Espírito Santo, para ministrar aos nossos corações e através da tua palavra nos direcionar, nos corrigir, nos instruir, nos edificar e nos causar transformação e edificação. Eis-nos aqui, Pai, para sermos direcionados e ouvirmos a Tua palavra juntos, unidos em uma só fé. Obrigada, Pai. Que o nosso dia seja um dia bom, alegre, feliz, contente, de muitos bons momentos, em nome de Jesus, pois nós edificamos e consagramos Ele a Ti. E assim seja, em nome de Jesus. Amém! Vamos lá? Para iniciarmos o nosso devocional, eu vou estar lendo aqui para vocês Ruth 3, versículo 9, que diz assim: Quem é você? Perguntou ele. Sou a sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é o meu resgatador. O tema do devocional que nós vamos hoje estar juntos, sendo edificados, será o Deus resgatador, aprendendo com um livro de Ruth. Para iniciarmos o nosso devocional, eu quero fazer uma pequena introdução para que você entenda um pouco mais quem era Ruth e o porquê dessa história. O livro de Ruth é uma das histórias mais delicadas e profundas da Bíblia. Ele não tem grandes milagres visíveis e não mostra Deus falando diretamente com Ruth ou Noemi. Não mostra sobre eventos sobrenaturais que foram marcantes, como o Mar Vermelho, como o maná caindo do céu. Não, ele não mostra isso. O livro de Ruth é um livro que revela um Deus que age em cada detalhe. E nessa manhã nós vamos estar acessando esses detalhes e sendo edificados por essa palavra. Porque o livro de Ruth ele vai falar sobre uma dor, a dor de perda. Mas também vai tratar sobre recomeços e principalmente sobre redenção. Ele possui 4 capítulos que contam uma história de Noemi, que era a sogra, de seus filhos e seu esposo, mas principalmente, eles fazem ali uma pequena reflexão sobre essa história no início, mas ele vai contar sobre a vida de Ruth e sua sogra. E aqui nós vamos ver
3 principais personagens que trazem uma linda reflexão para as nossas vidas, que é Noemi. Noemi, no livro de Ruth, irmãos, ela vai passar por uma fase muito difícil, que é a dor do luto. Ela perde o seu marido, ela perde os seus filhos, e ela vai se encontrar em uma fase onde as pessoas vão celebrar por vê-la, e ela vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer: não celebrem por mim, porque eu estou passando por um momento amargo da minha vida. Então a Noemi vai passar por um momento de dor, de perda e de muita amargura. E talvez hoje você esteja passando por esse momento, assim como Noemi. Ou talvez você seja Ruth na nossa história. Juliana, quem era Ruth? Ruth é aquela personagem que decide permanecer por amor e fidelidade. Ou talvez hoje, você na nossa história a qual vamos ministrar se reconheça como Boaz, que era aquele cuja Bíblia chama de resgatador. Aquele que muda vidas. E através desses 3 personagens nós vamos fazer a nossa história. A paz, Thaís, bem-vinda. Uma história onde vamos entender o agir de Deus de forma silenciosa, porém perfeito, como tudo que Deus faz. Vamos iniciar? Fizemos aqui uma pequena introdução para que você entenda um pouco sobre a história de Ruth, quem é Noemi e quem é Boaz. Vamos lá? O primeiro tópico em qual nós vamos falar hoje é sobre um Deus que continua trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Há momentos da nossa vida, irmãos, que nós vamos orar, que nós vamos clamar, que nós vamos buscar, que nós vamos pedir para que Deus ele haja de uma forma sobrenatural, onde o mover dele seja tão intenso que não apenas nós, mas todos ao nosso redor possam ver. Só que muitas das vezes Deus vai nos chamar para o secreto. E o primeiro trabalho vai ser de dentro para fora e vai ser através de uma ministração para trazer uma cura que transforma e restaura, que começa ao pouco dentro de um coração e que ninguém vê. Noemi, ela perdeu tudo. Bem no início nós vemos que ela saiu da sua cidade junto com seu marido e seus filhos para uma nova terra. E nessa nova terra os seus filhos, eles encontram suas esposas, se casam, mas logo vem uma perda. Ela perde o seu esposo. E depois de um tempo, de um período, ela perde também os seus 2 filhos. Em uma terra diferente, estrangeira. Ela se encontra sem esperança. Depois de tantas perdas, ela se encontra em um momento de muita dor. Aonde ela mesma chega a dizer: eu não me chamo mais Noemi, pois Noemi é alguém de coração agradável. Pela situação que eu estou passando, meu nome deveria ser Mara. Por quê? Porque eu estou passando por um período amargo da minha vida. Um momento onde a dor e o sofrimento parecem reinar. Onde o cenário ele é construído por perdas e ruínas. Você busca o Senhor, você busca ver a mudança, mas nada acontece. O dia passa, a noite passa. E a dor persiste em continuar. E talvez você se encontre assim como Noemi. Não em um momento muito agradável da sua vida, mas em um momento de dor. Amargo. De perdas.
Mas quando ela achava que Deus havia se afastado dela, assim como você, que tem passado por muitas perdas, dores e sofrimentos, onde sua vida tem estado em ruínas e parece que cada dia mais, por mais que você se esforce, ela tem assim, ó, desandado. Eu quero que você saiba que Ele já está escrevendo um novo capítulo contigo e Ele não quer que você tema. Sabe por quê? Porque mesmo nesse momento amargo da vida, o Senhor é contigo. E o Senhor era com Noemi. Então no livro de Ruth, ele vai nos ensinar que Deus, ele não precisava aparecer para estar presente. Ele viu a dor de Noemi. Ele viu quão amargo tinha sido seus dias, estavam sendo seus dias. Ele conhecia as dores que Noemi carregava na alma. E ele sabia o quanto a perda já tinha feito ela se sentir frustrada, desgastada e até mesmo tinha tirado a sua esperança, a sua alegria, a sua paz. Mas Deus estava presente com Noemi. E mesmo no silêncio, Ele estava alinhando encontros, restaurando a história de Noemi aos poucos e preparando Noemi para o milagre que aconteceria no recomeçar. E nem sempre, irmãos, na caminhada chamada vida, nem sempre sentir Deus significará que Ele está mais perto. Às vezes a gente vai chegar em alguns momentos da nossa vida que a gente vai ver a nossa dor. A gente vai ver o desânimo, o cansaço. Vamos achar que Deus é indiferente quando Ele na verdade não é. Vamos pensar que estamos sozinhos quando na verdade em todo o tempo a Bíblia nos diz e nos relata que Ele está conosco e por isso não precisamos temer. E eu quero te lembrar nessa manhã que muitas das vezes eu e você nos apegamos em um período, chegamos em um período onde a dor é tanta que nos encontramos em uma situação onde parece que estamos sozinhos. Só que eu quero dizer uma coisa. Todos podem ir embora da sua vida. Uma mãe pode se esquecer de um filho. Amigos podem te deixar. O cenário pode ser de luto. Mas Deus, Ele nunca foi embora. Independente das quedas. Independente da dor. Independente de todos os outros afastamentos. Independente se você caiu, se você desistiu, Ele nunca foi embora. Deus, Ele sempre esteve contigo. Deus, Ele está contigo. E nós vemos a fidelidade de Deus em tempos difíceis, sabe por quê? Porque, irmãos, até os tempos mais difíceis da nossa vida geram propósitos. Deus, Ele não trabalha com nenhum cenário sem um propósito ali. Quando Noemi, ela perde os filhos e ela se encontra em uma cidade estrangeira, rodeada por memórias, por dor e por muito luto. Afinal, ela perdeu 3 pessoas importantes na sua vida. Ela olha para todo aquele cenário e fala: eu não posso mais continuar aqui. Porque aqui para mim antes representava um novo começo. Mas hoje eu olho e esse ciclo representa o fim. Eu preciso sair daqui. Noemi resolve que vai voltar para sua terra.
Porque ali ela teria um suporte melhor. E ela se despede de suas 2 noras. A Bíblia vai falar que ela olha para sua nora Ruth. E olha para sua nora órfã. E diz para ela: meninas, é tempo de recomeçar. Nós chegamos no limite da nossa dor. Mas Deus nos deu uma chance para recomeçar. Então eu quero que vocês peguem as suas coisas e voltem para casa dos seus pais. Vocês não têm filhos, então eu quero que vocês vão e construam uma nova família. Eu as abençoo, podem voltar. E Orfa olha para Ruth, eu imagino Ruth olhando para Orfa e dizendo: não, nós não iremos. Se for para recomeçar, a gente vai recomeçar junto. Nós estamos no caos juntos, estamos em meio a um cenário difícil juntos, e é tempo de nós recomeçarmos, e nós vamos fazer isso juntos, porque você não tá sozinho. Porque no momento da dor, irmãos, é onde nós sabemos quem está realmente conosco. É onde vemos as pessoas que mais amamos e que nos amam, que têm essa mesma intensidade de amor, recomeçando conosco. Noemi olha e fala: meninas, vocês são jovens. Pais Lucinei, é tempo de vocês levantarem, é tempo de vocês recomeçarem, é tempo de vocês viverem um momento novo na vida de vocês. Acabou, gente. Não tem mais jeito aqui, não tem mais esperança. Eu não posso oferecer mais nada pra vocês, então pega as coisas de vocês e vão. Recomecem as suas vidas. Vivam. Vocês são novas, vão viver. E Orfa pega as suas coisas, chorando muito, porque não foi uma despedida fácil. Se despede de sua sogra, se despede de Ruth e decide voltar. Mas ela não ia voltar para um novo começo com elas. Ela ia tentar um novo começo sobre a casa dos seus pais. Ruth olha para Noemi, Noemi olha para Ruth e fala: minha filha, você vai também com a sua cunhada, bora? Bora que é tempo de recomeçar. E Ruth olha para Noemi e fala: então bora recomeçar. Vamos recomeçar juntas. Não insista comigo não, que eu não vou voltar para os meus pais. Se for para recomeçar, a gente vai recomeçar juntas, porque nós duas estamos passando por luto, nós duas estamos passando por perdas, nós duas estamos passando por um momento muito difícil, então eu quero recomeçar. Só que você também não vai recomeçar sozinha, porque eu tô contigo. E ela pega na mão de Noemi e fala: então bora. Se é pra recomeçar, vamos. A sua terra será a minha terra, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus, Noemi, vai ser o meu Deus. Bom dia. Obrigado por abrir a porta. Eu deixei a porta aberta. A porta. E assim, meu esposo chegou do serviço. E assim, Noemi e Ruth seguem. Ruth poderia ter voltado para a terra que era dela e da sua família, antes de conhecer Noemi, porque ela era uma moabita. Só que ela decidiu recomeçar a vida ao lado de Noemi. Ela escolheu permanecer. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, irmãos, é difícil a gente ver pessoas permanecerem. Muitas das vezes a gente vai ver todo mundo, o mundo cair no nosso redor e todo mundo se afastando. E nos encontrando sozinhos. Mas no momento amargo da vida de Noemi, Ruth escolheu permanecer. Sua declaração é uma das mais lindas da Bíblia.
Porque ela fala, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, ela não ficou com Noemi e decidiu recomeçar com ela por obrigação, mas sim por um princípio básico que alinha amor, lealdade e principalmente fé. A fidelidade de Ruth abriu portas que ela jamais imaginaria. Às vezes, irmãos, o propósito de Deus na nossa vida, ele nasce nas decisões difíceis que nós vamos ter que tomar. E muitas das vezes essas decisões vão ter que ser tomadas em um momento de dor. E nós precisamos entender que muitos irão se afastar. Mas no meio do joio também tem trigo. E o trigo irá permanecer com consideração, amor e fidelidade. E nós precisamos pedir para Deus, Senhor, que nós venhamos ter fidelidade para os momentos difíceis e que o Senhor nos gere em nós propósito e que permaneça em nossas vidas as pessoas que o Senhor sabe que precisam permanecer. Porque na nossa vida é muito bom estar cercado de pessoas, mas nem todas participam do nosso propósito. Órfã participou de determinado tempo na vida de Noemi, que era um tempo de alegrias, mas eu também acredito que teve tempos difíceis. Só que no tempo amargo que Noemi enfrentava, órfã optou por sair. Só que Noemi, por mais difícil que fosse perder órfã, entendeu que o propósito dela precisava continuar. Só que Deus não a deixou sozinha, porque Deus, ele não deixa um filho desamparado no meio de uma dor. Ele deixou Ruth para mostrar para Noemi que Deus era com ela nesse novo recomeço. E agora eu vou entrar num tópico chamado o acaso não existe. Porque eu quero mostrar para você que Deus, ele é um Deus de detalhes. E no meio dessa dor, no meio desse processo amargo que você está enfrentando, há um Deus que tem te sustentado até aqui. É por isso que você ainda não caiu. Ruth chega com Noemi nessa terra distante, aonde era a terra de Noemi, e as pessoas correm para Noemi e falam, Noemi voltou para nossa terra, que haja alegria. E Noemi fala, não. Eu não volto para essa terra como Noemi. Porque Noemi era uma pessoa agradável, que vivia tempos de alegria, de abundância, de prosperidade. Uma pessoa positiva. Hoje eu me encontro como uma amargura dentro de mim. Me chamem de Mara. Porque minha vida tem sido amarga, tem sido uma vida de dor, de luto, de sofrimento. O povo olha e acolhe Noemi. Porque Noemi olhava e tudo que ela via era dor. Só que Deus, ele olhava e falava, minha filha voltou. Acolham. Porque minha filha vai recomeçar. E grande será essa história. Ruth precisava trabalhar, porque a Noemi não tinha filhos. Então Ruth decide ir para os campos, fazer colheitas e ajudar. Porque precisava, de alguma forma, sustentar a vida dela e da sogra. Ruth foi colher espigas em um campo. E por acaso, aquele campo era de Boaz. Boaz era um parente distante de Noemi. Ruth não sabia. E por que eu digo por acaso? Porque tem coisas na minha vida e na sua vida, no momento de muita dor, onde Deus nos chama para recomeçar, que a gente vai olhar e vai falar, eu preciso fazer isso
para sobreviver, isso se transforma em uma coisa muito comum na sua vida. Mas aquilo que é muito comum na sua vida é Deus cuidando. E muitas das vezes, esse muito comum, que é um passinho que você dá, diferente do que você já tinha dado antes, e que você insiste em continuar, seja o passinho que vai mudar completamente a sua vida. Porque no meio desse cenário, onde você chama de deserto, não existe acaso. Até os mínimos detalhes representam Deus cuidando da sua vida. E nessa manhã, não foi o acaso que te trouxe para essa live. Foi o próprio Deus que marcou o encontro contigo para dizer que não existe acaso na sua vida. Existe o cuidado de Deus sobre ela. E Ele está contigo nesta manhã, dizendo: filho, ainda há muita coisa para que eu possa te lhe dizer. Então fique ligado, porque um direcionamento do céu chega para tua vida hoje. Aonde Noemi e Ruth, porque Noemi saberia que Ruth está trabalhando lá, veria o acaso, Jesus falava: eu estou cuidando. Deus falava: essa história, esse momento de recomeçar, sou eu no comando. E aonde você vê dor, o resgate está chegando. Porque Boaz representava o resgatador da vida de Noemi e de Ruth. Aonde Ruth via o acaso, na verdade era providência de Deus. Então saiba que aquilo que você olha como uma situação comum na sua vida é a providência de Deus chegando na sua vida. E quando ela se alicerçar, a mudança vem com o resgate, com o consolo, com a provisão que você precisa, com o milagre que você tanto espera. A mudança vem. Eu quero que você entenda nessa manhã que Deus, ele usa detalhes simples para mudar destinos inteiros. Aquilo que parecia coincidência, aquilo que parecia ser simples, eu quero que você até preste atenção, porque pode ser a mão de Deus guiando os teus passos para o novo começo da tua vida. E não é um novo começo qualquer, é o melhor começo da sua vida até aqui. Obrigada, Cida. Deus abençoe. Boaz apareceu para Ruth. Ele olha Ruth pegando as espigas, e no meio de tantas mulheres pegando a espiga, ele fala: quem é aquela moça? E os seus servos falam: aquela ali é Ruth. É nora da Noemi. Noemi tinha filhos. Seus filhos morreram, seu marido morreu. Ela tinha uma outra nora que decidiu voltar para os pais, mas essa daí ficou. E como Noemi não tem filhos, patrão, Ruth resolveu cuidar da sua sogra. É linda a fidelidade que ela tem com uma pessoa que não tem mais um futuro para ela. Mas ela decidiu, cuidar. Tá aí, desde manhã. Nem parou para comer. Boaz olha. E ele fala pros rapazes: deixa ela pegar o que ela quiser. Ajudem ela. Pega. Colha algumas coisas. Colha outras e deixa jogadas no chão para que ela possa recolher. Porque se ela tem feito bem, nós também retribuiremos o bem para ela. Ela tem honrado quem a acolheu. E hoje ela tem acolhido quem um dia a honrou e também tem honrado. Então, por favor, vamos ajudá-la. E ele ainda pede para os rapazes: não façam mal nenhum com ela. Boaz, ele aparece como um resgatador. Ele era um parente próximo de Noemi, na verdade não tão próximo, mas ele tinha sobre ele o direito de restaurar a história de alguém, segundo a lei da sua época. E ele não só protegeu Ruth no campo, mas honrou a vida de Ruth. Ele a acolheu em seu campo.
e decidiu resgatar a sua história, mas isso é um pouquinho mais pra frente. Boaz pega, permite com que Ruth recolha as espigas, convida a Ruth para almoçar junto com o pessoal, oferece para ela uma comida, porque ela estava o dia inteiro trabalhando sem se alimentar. Abençoa a Ruth para que ela volte ao lar de Noemi e ainda fala para ela: olha, aqui no meu campo tem muita colheita. A gente sabe que tem muitos homens que molestam mulheres nas outras safras, que querem se divertir com as mulheres. Então aqui, eu já falei para todo mundo que você é minha protegida. Então você pode vir, você vai vir em segurança e você vai voltar para sua casa em segurança. Porque eu tô cuidando de você. Então não vai para outro campo, porque no outro campo você pode achar ali alguém que queira fazer alguma maldade, mas fica tranquila porque Deus te trouxe até aqui e eu cuidarei de você. E Ruth termina aquele dia de colheita e vai para sua casa. E na Bíblia vai falar que Noemi olha e fala: quem é aquela pessoa trazendo aquele saco gigante de comida? E ela vê que é Ruth. E ela fala: minha filha, onde você arrumou tudo isso? E Ruth fala: eu fui lá no campo e colhi tudo isso. O rapaz de lá, muito abençoado, soube da nossa história e nos abençoou com tudo isso de comida. Olha que bênção, minha sogra. Vai ter comida pra gente se alimentar durante muito tempo. E ele disse pra mim continuar indo lá, que enquanto tiver colheita, eu vou estar trabalhando lá. Ele me deu uma oportunidade de recomeçar. Olha que lindo. Não vai faltar mais comida na mesa, sogra. E Noemi olha e pergunta: posso te fazer uma pergunta, Ruth? Onde é que você foi colher isso aí? E ela fala: foi no campo de Boaz. E Noemi fala: ah, Boaz, conheço. Ele é um parente nosso. Então que Deus abençoe Boaz, porque ele a abençoou. Que Deus conceda a ele bênçãos e recompensas, pois ele, minha filha, estendeu a mão para ti. No meio da caminhada que nós vamos estar, os momentos mais amargos, Deus sempre vai levantar pessoas para poder te ajudar a levantar. Pessoas que te incentivem a continuar. Perdão, irmãos. Se necessário, Deus vai mandar pessoas que cuidem de você. Pessoas que te segurem pela mão e digam: não tema, porque Deus é contigo, mas eu também tô aqui. Boaz é conhecido como resgatador. E sabe quem Boaz representa? Boaz representa Jesus. Assim como Boaz, Jesus nos encontra no momento que nós estamos como Ruth e Noemi, vulneráveis. Eu não sei quais partes vulneráveis você está. Eu não sei quais amarguras, preocupações você tem carregado até aqui. Mas fica tranquilo. Deus mandou um resgate para a vida de Ruth, que era Boaz. E nessa manhã Deus manda Jesus como resgatador da tua vida. Jesus, ele nos cobre com as promessas, mas também de graça, assim como Boaz. Ele restaurou a dignidade de duas pessoas, que eram órfão e Noemi. E Jesus está aqui nessa manhã para restaurar também a nossa dignidade. Porque o que era velho passou, mas hoje Cristo vive aqui. E Deus nos dá uma nova chance de viver uma nova história. Um recomeço com Ele, assim como Boaz trouxe um recomeço para a vida de Ruth e Noemi. Noemi olha para Ruth e depois de um tempo em que ela vê que o Ruth está sempre trazendo bastante espigas, que Ruth está sempre trazendo bastante alimentos e que Boaz tem sido, que esteja abençoando ela, Noemi fala para Ruth: Boaz, ele pode ser o nosso resgatador. Ele pode reivindicar as terras que nós temos e falar que ele vai receber
pegar na nossa terra e receber e cuidar de mim e de você. Porque a lei da nossa época diz, Ruth, que ele pode falar que ele vai honrar a nossa família, porque eu não tenho mais filhos, ele pode nos resgatar. E Deus, ele trouxe nós aqui para essa terra e permitiu que Boaz nos encontrasse por um propósito. Então, Ruth orientada, pela sua sogra. E aí a sogra de Ruth fala: nessa noite eu quero que você tome um bom banho, que você se perfume, vista sua melhor roupa e vai lá pro campo. Porque hoje vai ter uma festa na onde Boaz está. E lá você vai, depois dele ter comido e bebido, quando ele for dormir, sem que ele te note, você vai deitar aos pés dele e vai esperar para que ele acorde. E o que ele falar para você fazer, você vai fazer. Ele vai te direcionar por Deus, ele vai te direcionar com o que você deve fazer. Naquela época, irmãos, fazer isso era uma honra. E então Ruth vai e faz exatamente o que Noemi falou. Naquela noite, Boaz deita no campo para descansar. E Ruth vem, deita aos pés de Boaz, do lado dos pés de Boaz. E espera para que Boaz acorde e a veja ali. Então entenda que Ruth precisa de um resgatador. E ela quer ser honrada por ele. Ele poderia naquele momento olhar para aquilo e falar assim: não, Ruth, você não vai ser honrada, eu não vou abençoar sua família, por mais que você tenha vindo aqui me procurar nessa noite, eu não vou aceitar o pedido de resgate da sua vida, pois eu não quero, é uma responsabilidade que eu não quero, porque a pessoa poderia falar: sabe, eu não quero essa responsabilidade. A paz, Sebastião. Mas aí Ruth olha, Boaz olha para Ruth, no meio da noite ele acorda, meio assustado, ele vê ela deitada nos pés dele, e como tá muito escuro, ele pergunta: ei, moça, quem é você? E ela responde: eu sou sua serva, Ruth, nora de Noemi. Se você puder, porque ela precisava que ele estendesse a capa, porque a capa representava honra. Então ela fala: se você puder, estenda a capa sobre mim, pois o Senhor é o meu resgatador. E Boaz olha para Ruth e fala: eu te abençoo essa noite. Nesse dia você me procurou, porque você precisa de alguém que a resgate, de alguém que mude a sua vida, de alguém que transforme, de alguém que te devolva a dignidade e te dê oportunidades para que você viva uma nova história. Então, neste dia eu te abençoo. E Boaz honra Ruth, pois ele vê o ato de bondade que ela tem com Noemi, ele também tem esse ato de bondade com ela. E ele fala para ela: você poderia ter ido atrás de muitos outros parentes, jovens, ricos, ainda melhores de vida do que eu. Só que você veio até mim e me pediu ajuda. E irmãos, quando nós vamos atrás de Jesus e lhe pedimos ajuda, ele não apenas manda uma resposta para o que nós pedimos, mas ele também nos manda direcionamento e provisão. Porque com Deus são obras completas. Boaz deu resposta para Ruth, mas também deu um direcionamento. Disse: olha, você vai voltar agora para sua casa, leva esse saco cheio de alimentos, fala para Noemi aguardar, porque eu sou um parente próximo de vocês, mas tem outra pessoa que também é próxima, mais próxima que eu. Eu vou chegar nele, vou perguntar se ele quer resgatar vocês, se ele quer ajudar vocês, se ele quer pegar essa responsabilidade para ele, porque é uma nova família que ele vai ter que se responsabilizar, sustentar e abençoar. Se ele não quiser, eu mesmo vou resgatar vocês. Então ele pede para ela voltar. Então ele deu uma resposta e um direcionamento. Jesus, quando nós estamos passando por um momento difícil e nós buscamos ele nos dá resposta, direcionamento, manda a provisão e recursos. Lembre disso. Então Ruth volta com a sua provisão, recursos nas suas costas, com o seu direcionamento e também com a resposta que ela precisava.
Ela chega em Noemi, fala o que aconteceu, mostra que Boaz a abençoou e fala, e ele mandou eu voltar e aguardar. Só que o que acontece com nós, irmãos? O que nós temos depois que Deus nos fala sobre uma promessa? Nós criamos expectativas e ansiedade. Ruth, eu entendo que também Ruth se encontrava nesse tempo onde ela se encontrava com expectativas e ansiedade. E Noemi olhou para ele e falou, ei, não fica ansiosa não, não se preocupa. Porque quando Deus responde algo, ele garante que a resposta não vem apenas rápida, mas que o recurso e a provisão também chegue. Então, se ele falou que ele vai fazer, descanse o seu coração, porque ele vai fazer. No mesmo dia, Boaz corre e ele vai até o outro rapaz e ele pergunta se ele quer resgatar as terras. O rapaz fala que quer, só que ele fala, só que nessa terra você também terá uma responsabilidade. Porque tem uma moça chamada Ruth e uma moça chamada Noemi. E elas são as donas dessa terra. Por direito nós temos a herança dessa terra. Porque os filhos de Noemi e o marido já se foram. Só que nós também temos a responsabilidade de resgatar também essas duas vidas. Cuidar, abençoar e dar prosperidade. E aí o rapaz fala, não, eu não quero essa responsabilidade não. Eu até queria as terras, mas eu não quero a responsabilidade de ter que cuidar de mais uma família. Então Boaz assume essa responsabilidade. E aí sim, Boaz entra no momento vulnerável como resgate para essas vidas, trazendo graça, honra, acolhimento, dignidade e uma nova mudança, uma nova história. E eu quero te dizer nessa manhã que você não é definido pelo que você perdeu. Até aqui você tem perdido muitas coisas. Até aqui o tempo tem se tornado um grande vilão. Mas eu quero te dizer uma coisa. Fica tranquilo que Boaz chegou. No dia de hoje, Jesus chegou para trazer um resgate sobre a sua vida. No final daquela história, Ruth, ela se casa com Boaz e lhe dá à luz a Obed, que se tornou... Obed, irmãos, é o vô do rei Davi. Ruth, ela se torna descendente de alguém que mudaria a história de uma geração por completo, de uma nação por completo. Ruth se casa com Boaz, dão ali a luz para Obed. Obed lá na frente vai dar a luz para Jessé e Jessé para Davi. Uma mulher estrangeira virou que estava ali em um cenário de dor, um cenário amargo, se transformou em uma moça da linhagem de quem? De Cristo. Porque Davi é da linhagem de Jesus Cristo. Olha que lindo. Uma mulher estrangeira, viúva, improvável, se tornou uma das maiores histórias da humanidade. O livro de Ruth não está na Bíblia por acaso. Por mais que o livro de Ruth não fale sobre Deus diretamente, ele mostra o cuidado de Deus. O livro de Ruth, irmãos, vai nos ensinar que Deus, ele age na minha e na sua vida, mesmo no momento de silêncio. Vai mostrar que recomeçar é necessário. E fica tranquilo, porque todos os recomeçares da sua vida, e principalmente o que você vai fazer hoje, ele é um recomeçar com Deus. E nesse recomeçar com Deus, ele se mostrará fiel e ele te dará honra. A fidelidade com Deus, ela gera frutos eternos. O amor e a lealdade têm valor espiritual, e o livro de Ruth nos mostra isso. Mostra que Deus é um Deus de recomeços. E ele também mostra para mim e para você que nos cenários mais amargos, que no cenário de luta, no cenário mais difícil, no cenário de dor, de perdas, o livro de Ruth nos mostra que ainda há um resgatador que vai mudar a nossa história.
Mesmo sem mencionar. Eita, me deu soluço. Deus, de forma direta, o livro inteiro, nos 4 capítulos que ele tem, grita sobre Deus em cada detalhe. E hoje, Deus, ele falou contigo. E eu vou lhe dar um direcionamento na prática de como você vai recomeçar essa fase com Deus. E eu quero depois que você coloque a mão no seu coração e fala: Jesus, obrigada. Porque no meio desse problema, eu sei que o Senhor é o meu resgatador. E o meu socorro nessa manhã vem do Senhor e ele vem sem demora. Você pode escrever aqui nos comentários: o meu socorro nesta manhã vem do Senhor e vem sem demora. Eu também vou escrever. Eu vou escrever. Nesta manhã, o meu socorro, ele vem do Senhor. E ele vem sem demora. Irmãos, a Bíblia fala que há um poder nas palavras. E se você puder declarar, pode ser escrito, ou pode ser só você e Deus. Declare: nesta manhã, o meu socorro vem do Senhor. E ele vem sem demora. A aplicação prática para mim e para a tua vida neste dia, através daquilo que Deus nos passou, confie em Deus mesmo quando você não sentir nada. Permaneça fiel mesmo nos dias difíceis. Talvez hoje você tenha vindo de vários dias muito complicados, onde a sua dor e o sofrimento têm crescido. Mas o seu resgatador chegou. Nessa situação, Jesus se apresenta. E quando ele está presente, as coisas são diferentes. A gente sente, o mal sai de cena, porque no meio da nossa vida ele comanda, ele manda e o milagre ele faz. Porque ele não tem poder, ele é o próprio poder e ele veio nos resgatar nessa manhã. Porque ainda há muitas coisas para vivermos. A nossa história não terminou com a dor. Esse cenário é o começo de algo novo, um propósito maior que ele fez, que será completo sobre as nossas vidas. Eu quero que a partir de hoje você comece a agradecer, valorizando os pequenos começos que Deus te deu, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, eu quero que você entenda nessa manhã que Deus ele está te dando uma nova oportunidade para recomeçar. E essa dor é só um detalhe perto do algo maior que Deus já tem reservado para a tua vida. Descansa o teu coração. Porque Deus é o resgatador da tua história e ele está cuidando de tudo. Para finalizarmos a live, eu quero orar pela tua vida. Posso? Para os que puderem, coloque a mão no seu coração e feche os olhos. Ju, tô no trabalho, tô no trânsito, não posso. Mas fique ligado que eu vou orar por você. Amém? Me permite? Vamos lá? Pai, nesta manhã nós nos reunimos aqui e nós queremos lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigada, Pai, por falar conosco através do livro de Ruth. Hoje, através dessa história, nós entendemos que, por mais que nós estivermos passando por um momento de dor, hoje é o dia de recomeçar e recomeçar contigo. Obrigada, Pai, porque mesmo quando nós
não tivemos, o Senhor nos mostra que o Senhor está trabalhando até nos detalhes. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso resgatador, e nós declaramos isso, o nosso resgate, o nosso socorro, a mudança que nós precisamos nessa manhã, ela está chegando com toda a força. E aquele que resgata também restaura. Restaura o que perdido foi e faz com que ele não possa nem ser comparado àquilo que perdido foi. Nós queremos que um novo tempo de novidade está chegando. E o Senhor dará novo sentido à nossa vida, nos mandará recursos e nos ajudará a seguir e vencer. Que o haja de Deus se cumpra sobre nós e o que perdido foi não possa nem ser comparado àquilo que virá, porque grande será a colheita e grande será o desfrutar das promessas e dos cumprimentos daquilo que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor nos mostra no livro de Ruth que o seu amor permanece e que o Senhor não abandona as tuas obras. E nós somos a tua obra, nós somos a tua casa e nós estamos aqui para recomeçar contigo. Nos ensina a ser fiel como Ruth e nos ensina a confiar como Noemi. E reconhecer o teu agir em cada detalhe da nossa vida. Mesmo nos dias difíceis, Pai, que nós possamos ver e saber e compreender que o Senhor está fazendo todas as coisas para nós, pois o Senhor foi aquele que nos chamou, nos criou, nos formou e nos deu uma nova chance para recomeçar. Que a nossa vida seja assim uma vida consagrada para Ti, aonde toda a honra, toda a glória e a excelência seja dada a Ti. Mesmo nos dias difíceis, Pai, nos ajude a lembrar que não é por acaso que nós estamos aqui. Que todos os nossos passos venham estar conduzindo e sendo conduzidos pela Tua glória, pelas Tuas mãos. E que nós nunca venhamos nos esquecer, Pai, da Tua história. Que nunca venhamos esquecer que a nossa história, ela está alinhada com o Teu cuidado. E que ela não termina na dor. Mas na redenção que vem de Ti, nós estamos aqui rendidos. Que o Senhor nos dê a oportunidade de viver o extraordinário contigo. Porque nessa manhã nós escolhemos lhe seguir. O Senhor é o nosso caminho, verdade e vida. E eu declaro que Jesus chegou. E que a mudança vem, pois o nosso socorro está em Ti. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por nessa manhã nos resgatar. Obrigada. Amém. Que Deus ele te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine. Para todos os novos seguidores, assim que acabar a live, eu vou colocar vocês no nosso caderno de oração. Ju, comecei a te seguir hoje. Eu vou colocar seu nome aqui. Ju, eu já te sigo desde o ano passado. Seu nome já está no caderno de oração. Todos os nomes dos anos que já se passaram, nós oramos por vocês também. Todos os dias de hoje até o final do ano, eu vou orar pela tua vida. Então, para você que vai estar nos seguindo hoje, eu vou colocar o seu nome no nosso caderno de oração, tá? Estou te avisando para que você saiba que eu estarei orando por você de hoje até o final do ano, para que Deus ele venha abençoar a tua vida e que você volte para a gente poder contar aí os testemunhos que Deus fez sobre a tua vida, porque você estará orando pela tua vida, mas eu também estarei orando. Você ganhou uma intercessora hoje da sua vida. E volte mais vezes. Todos os dias, às 10 horas da noite, nós temos oração. Então, se hoje você precisa de uma oração que transforme toda a sua vida, hoje nós vamos estar fazendo a oração, o quarto de guerra, às 10 horas. E o que você precisa fazer é vir. Vem para a live. Coloca aí a live às 10 horas para você assistir.
E eu vou orar por você, e você pode orar comigo, você pode só ouvir a oração. Hoje, 10 horas, eu estarei fazendo a oração do quarto de guerra e eu quero muito orar pela tua vida. Se a sua casa precisa de uma oração, liga o celular às 10 horas e vamos juntos orar. Porque é tempo de nós recomeçarmos com Deus e vivermos o extraordinário. E assim será. Amém? Alexandre, Ju, comecei a te seguir hoje. Obrigado pela sua palavra. Imagina, Alexandre, obrigada a você por você estar aqui. Obrigada pelos presentes. Obrigada pela tua presença. E muito obrigada por fazer parte dessa família. Seja bem-vindo à nossa família. E a próxima live de devocional vai ser dia 13, quarta-feira, tá? É um dia sim, um dia não. Então vai ser dia 13, quarta-feira, às 5h40 da manhã. É o horário que nós iniciamos. Geralmente dura de 10 a 20 minutos. Hoje durou um pouco mais, mas nós precisávamos falar tudo aquilo que Deus precisava nos dizer nessa manhã. Eu não podia sair dessa palavra sem dizer tudo o que Deus precisava dizer para você. Então eu espero que você tenha sido direcionado. A live completa vai estar salva no YouTube e também no Instagram. E eu espero que Deus tenha falado com você. Amém? Então que Deus te abençoe, guarde, proteja e te ilumine. Obrigada pelos presentes. 10 horas eu volto com vocês para a oração chamada o quarto de guerra, que é uma oração detalhada. Nós vamos orar sobre todas as áreas da sua vida. A oração tem de 10 a 15 minutos, tá bom? Então vem para orar comigo, que eu quero orar por você. E para os novos seguidores, bem-vindos à nossa casa, à nossa família. Estou feliz em receber, que você se sinta sempre bem-vindo. Fica à vontade, porque a casa é sua. Deus abençoe, fica com Deus. Até 10 horas da noite para quem vem 10 horas e até 5h10 da manhã para quem vem só quarta-feira. E se nós nos encontrarmos por aí em algum vídeo, lembre-se, você é sempre bem-vindo. Deus